Bom dia, senhores. Vamos começar mais uma aula online para o sexto ano. Muito bem, corre lá, pega sua apostila. Vou dando aqueles avisos que já são rotineiros, mas que são importantes. Se você não fez a sua produção acadêmica ou as produções acadêmicas anteriores, logo após a aula, volte lá, faça para o seu aprendizado e estudo, não apenas por uma questão de entrega de atividade, para entregar a tarefa de casa, mas sim para que o aprendizado seja efetivo na sua vida, que o conteúdo ele seja efetivo no que você está estudando, não apenas para uma entrega burocrática para questão de nota, certo? Também essa questão da produção acadêmica é importante, porque lá você consegue retirar alguma dúvida que tenha ficado da minha explicação ou dos próprios exercícios lá no campo de produção acadêmica, onde eu respondo individualmente a cada um que faz lá o seu questionamento ou que necessita de uma ajuda individualizada. Tudo bem? Seguimos então para a segunda parte do conteúdo da nossa apostila do terceiro bimestre. Lá na página 13, em que está falando sobre esportes de precisão e esportes adaptados. Você viu que a nossa aula já é um pouquinho diferente, que é nesse modelo expositivo com alguns slides, justamente porque eu vou ter que apresentar para vocês algumas fotos que não existem aqui na nossa apostila. Então, para facilitar o aprendizado, eu trouxe nesse outro formato. E não vamos falar dos esportes de precisão. Então, vamos passar lá o boliche, a bocha, e vamos direto para os esportes adaptados. Logicamente que vamos falar sobre os esportes de precisão em outra aula. Hoje vamos falar dos esportes adaptados. Então, na aula 17, vamos falar sobre os esportes adaptados. Quando a gente fala em esporte adaptado, geralmente você vem, se você tem uma noção sobre esporte, vem na sua cabeça lá a questão das Olimpíadas, das Paralimpíadas, em que os atletas, eles praticam atividades esportivas adaptadas. É importante saber que em 1948 foi quando começou esse tipo de atividade, não as Olimpíadas, mas esse tipo de atividade adaptada para diversos tipos de deficiência. Já em 1960, tivemos lá a questão dos nossos jogos, certo? Jogos olímpicos lá, numa questão paralímpica. Quando a gente fala em Jogos Olímpicos, então, e Paralímpicos, existem as modalidades. Nesse caso aqui, nós tínhamos os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, que seriam esse ano. Mas nós não pudemos ter, por causa da pandemia, e eles foram transferidos lá para o ano de 2021, ano que vem. Mas quais modalidades elas estão aí relatadas na nossa apostila e que fazem parte do quadro olímpico? Temos aí a questão do basquete em cadeira de rodas. Como seria o basquete em cadeira de rodas? Nada mais é do que o jogo de basquete, propriamente dito, igualzinho, com as regras praticamente idênticas, com a tabela um pouquinho mais baixa, porque eles estão em cadeira de rodas, em que eles vão jogar o basquete propriamente dito, só que em cadeira de roda. Olha que interessante. Claro que a cadeira de roda é uma cadeira adaptada, não é aquela cadeira que geralmente a gente vê alguns indivíduos na rua, porque essa cadeira, se o atleta ele cai, ele consegue se levantar rapidamente pelo modelo que é o modelo de competição. Então temos o basquete em cadeira de rodas. É importante dizer que em cadeira de roda não tem aqui na sua apostila, mas também existe tênis em cadeira de roda. Talvez você nunca imaginou ou você nunca viu que um atleta ali que não pode andar, ele pudesse jogar tênis. E existe essa modalidade, o tênis. Isso é só para sua curiosidade, não posso te cobrar isso porque não está lá na apostila. Mas como o nosso aprendizado ele tem que ser efetivo para um aprendizado, não simplesmente para retirar nota, estou te apresentando aí, olha aí, os atletas jogando isso aí, uma partida do Rio 2016, para você ver, a quadra ali é praticamente a quadra oficial
só que eles jogam em cadeira de roda. Olha que interessante a superação desses atletas. Se a gente for seguir mais para frente, já temos uma modalidade lá. De acordo com a nossa apostila, temos o basquete lá, que só diz como que é o basquete. Eu já apresentei para você. Mais para baixo nós temos o vôlei sentado. Como seria o vôlei sentado? Seria uma quadra de voleibol com as medidas reduzidas. No entanto, os atletas eles não podem se retirar do chão. Eles não podem atacar em pé, defender em pé, e sim, todo o jogo é dado na forma sentada. Olha aí, ó, a quadra ela é um pouco menor, mas ela tem ali como se fosse a linha dos 3 metros. Claro que aqui não é a linha dos 3 metros, mas é só para você poder entender. São 6 jogadores, existem os 3 toques, e ele vai se assemelhando e muito à prática do vôlei tradicional. E é um esporte paralímpico, como o basquete lá em cadeira de rodas e o tênis que eu também citei para você. Nós temos também, mais para frente na nossa apostila, a questão do atletismo. Então lá na nossa apostila fala um pouco sobre atletismo, o que é, e você já sabe que o atletismo não é só corrida, mas nas Paralimpíadas nós temos lá o atletismo de velocidade, ó, eles com algumas próteses ali. Temos o atletismo de velocidade em que tem ali, ó, esse atleta ele tem a deficiência visual, ele tem um guia que vai correndo junto dele. Então, diferente lá, temos várias provas de atletismo. Temos aquelas para amputados, aquelas para lesão da questão ali visual, como eu já citei. Então elas variam, e variam as modalidades elas variam de acordo com o grau de deficiência. É bom saber disso também. E temos aí, ó, uma corrida que também é denominada atletismo, aí não é ciclismo, esse aí não é ciclismo, é atletismo de pista, ó, para amputados, certo? Mas sabemos que o atletismo, ele não é apenas as corridas. Existem os saltos, os arremessos e os lançamentos. Não cita aqui para nós, mas é importante para você conhecer. Ó, o atleta aí sem os braços, ele está no salto em altura, fazendo lá o Fosbury Flip, que você já conheceu. Temos aí o arremesso de disco, ele está com o disco na mão ali, ó, um atleta amputado também. Temos o arremesso de peso, temos o lançamento de disco e o arremesso de peso aí. Todas são provas do atletismo. Se a gente seguir nessa apostila lá, depois que fala um pouco do atletismo lá, que o Brasil é uma potência nos Jogos Paralímpicos, no atletismo, na natação também ele é muito reconhecido. Chega na questão de bocha adaptada. É importante entender qual é o conceito da bocha para entender a bocha adaptada. E você vai ver que nos esportes de precisão temos a bocha e o boliche. A bocha adaptada, então, nada mais é do que um jogo de bocha. Para você entender, eu já coloquei para você essa imagem, porque essa imagem relata bem como funciona a bocha. A bocha nada mais é do que um jogador contra outro, ou uma equipe contra outra, em que uma equipe tem as bolas de uma cor e a outra equipe tem as bolas de outra cor. Nesse caso aí, uma equipe ou um atleta tem a bola azul e o outro atleta tem a bola vermelha. Professor, mas e a bolinha branca? A bolinha branca ela se chama bolim, no caso aí é branca, pode ser uma outra cor, a cor não importa para a definição da regra, e sim que é um bolim, e o dono da bolinha azul o que deve fazer? Levar as suas bolas ou a sua bolinha, lançando ela o mais próximo do bolim. E é isso que está fazendo ali a árbitra. Ela está medindo, será que é a azul que está mais perto do branco ou a vermelha que está mais perto do branco? No caso, aquele que fica com a bolinha mais perto, ele ganha 2 pontos, é importante saber. Então, se fossem 2 bolinhas azuis, uma mais perto da bola branca, e a segunda que estivesse mais perto fosse azul, ele ganharia 4 pontos. No caso, ali não tem uma segunda bolinha, então quem estaria marcando ponto seria só 2 pontos para a bolinha azul. No caso da bocha adaptada, as bolinhas elas são com areia dentro.
e elas podem ser lançadas com a mão, pode ser lançado através desse material que está ali nos relatando, que é o calheiro, em que a bolinha fica ali nesse calheiro, e daí, de acordo com a deficiência, seja motora, seja intelectual, o atleta ele vai empurrar essa bolinha. Ah, professor, mas então ele não joga com a mão, mas a força, quem vai dar é esse mesmo atleta. Ele vai ver se ele vai empurrar bem lentinho ou mais forte, para daí fazer com que a jogada seja efetiva para ele. Aí temos outros tipos de atletas. Nesse caso, eles estão jogando ali com as mãos. São deficientes na parte da questão dos membros inferiores, e temos ali embaixo, é importante você ver ali, como eu já citei, ó, quem está marcando o ponto muito provavelmente é a bola azul, porque ela tem uma bem grudada na bola branca. E aí temos a quarta bola do atleta que está jogando com as bolas vermelhas. Então seriam 4 bolas de uma cor, no caso aí azul, e 4 bolas de outra cor, no caso vermelho. Esses atletas. Eu, se fosse você, já tentava ir já para a próxima aula, que a gente vai falar sobre bocha e sobre o boliche, tenta separar 8 bolinhas, 4 de uma cor e 4 de outra. Pode ser bolinha de papel. Vai separando isso para que você possa vivenciar esse jogo na tua casa. E daí uma bolinha de outra cor, ou se for menor, melhor ainda. Tenta separar esse material para daí você poder também praticar na sua casa. A gente vai adaptar, não por uma questão da nossa restrição física para Jogos Paralímpicos, mas sim para que você possa fazer na sua casa um exercício prático, porque esse é um jogo que é de fácil acesso. Tudo bem? Então a bocha adaptada nada mais é do que esse jogo apresentado agora. Chegamos ao goalball. O goalball é esse jogo aqui, ó, em que temos algumas imagens. Por exemplo, essa é a imagem da quadra completa, em que ela possui linhas e uma bola e 2 traves. Nada mais é que um jogo em que eu lanço a bola com a mão, mas ele não se chama mão ball, nem pé ball. Ele se chama goal ball. Eu lanço a bola com a mão e eu devo lançar a bola dentro das traves para fazer o gol. Essa quadra ela é praticamente como se fosse a quadra de vôlei, de voleibol, certo? E a trave do tamanho lá da largura da quadra de voleibol. É importante dizer que isso é praticado por atletas deficientes visuais, de vários tipos de deficiência visual, de vários graus. Só que todos utilizam uma venda para que ele seja de forma igualitária. Então nenhum enxerga nada no jogo. Professor, como então que eu vou saber que a bola está chegando? No caso, existe uma bola específica. Eu tenho aqui, ó. Eu estou com uma bola, só que essa é de futebol de 5. Talvez você a ouça. Talvez você não ouça. Existe um guiso, um chocalhinho ali dentro que faz com que a bola faça barulho. Infelizmente, nós não vamos poder fazer na forma prática aí. A bola de goalball é parecida com essa, só que ela é um pouquinho maior, em que daí o atleta lança. Ele tem que lançar a bola rasteiro, porque tem que passar por aquelas linhas amarelas que estão ali no nosso desenho, passar por todas elas para chegar no gol. Se o atleta defende, ele vai pegar a bola, vai se levantar e lançar. Tem aquele carinha, aquele atleta, não é um atleta, é o técnico da equipe lá de amarelo. Ele está falando, ó, joga assim, joga assado, porque ele pode orientar a equipe. O técnico, então, ele orienta. Se a bola se saiu para o lado aqui da equipe verde, a bola vai ser do verde. Se a bola saiu para o lado da equipe amarela, ela vai ser da equipe amarela. É um jogo bem simples de se entender. Ganha aquele que faz mais gols. Esse eu sugiro que você faça na sua casa. Já faça hoje, depois saindo da aula. Tenta lá jogar você contra uma outra pessoa, faz um gol lá. Você não tem a bola assim de fute 5, que nem eu tenho, não tem a bola de goalball, só que você pode pegar uma bola qualquer e você coloca uma sacola. Se você quiser que faça mais barulho, coloca mais do que uma sacola. Quando você lança essa bola aqui no chão, ela vai fazer o barulho da sacola e vai dar para você identificar bem a bola. Claro que você vai tapar a sua visão. Utiliza um casaco, uma
camisa e você vai conseguir jogar esse jogo do goalball. E você vai ver qual é a dificuldade. Apesar de ser difícil de jogar, principalmente para aqueles que têm a visão perfeita, porque ele perde o senso de percepção espacial quando é tampado a sua visão, ou é perdida a sua visão. Você vai ver como é divertido o jogo. Tenta fazer essa brincadeirinha nessa casa, chama alguém para fazer, fica um de um lado do cômodo, o outro do outro lado, e tenta aí brincar ou lançar a bola. Faz a bola com a sacola para você ver que interessante. Claro que precisa de um silêncio absoluto, porque senão você não vai conseguir escutar a bola. O goalball nada mais é do que esse jogo. Ali está dizendo na nossa apostila lá, o play, o que é o play, o que é o out, que foi o que eu expliquei. Quando a bola sai, a bola de quem é, o play é quando ele se levanta e vai jogar a bola. O gol nada mais é do que quando a bola entra. E o blackout, que ele fala ali, é quando o atleta defende a bola. É isso que seria. O atleta defendeu, seria o blackout. Tudo bem? Essas são modalidades paralímpicas, ou modalidades de esporte adaptadas. Aí temos o atleta lançando a bola no goalball e aí um atleta defendendo a bola. Certo? São esportes interessantes. Agora você já vai conseguir fazer lá o exercício 5, 6 e 7 da página 24 como produção acadêmica. E na próxima aula nós voltamos lá para falar sobre precisão. Tenta separar o materialzinho lá que eu falei para Bosch e hoje tenta fazer essa brincadeirinha com o goalball. Você vai ver que é um esporte muito interessante e que vale a pena a gente praticar um pouquinho para conhecer. Faça a produção acadêmica e nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus. Abraço.